Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal Adotei Outro País. Hoje eu vou falar sobre 7 curiosidades que você não sabia sobre aqui na Suíça, tá? Até justificando um pouco aí, eu fiquei um tempo aí sem fazer alguns vídeos, porque eu tive que fazer uma cirurgia, né? E eu vou fazer um vídeo falando sobre a saúde aqui na Suíça. Então acho que vai ser bem legal aí no próximo vídeo também, aproveitando aí essa minha passagem no hospital. E eu queria relatar um pouquinho isso para vocês e explicar como é que funciona e qual é a qualidade da saúde aqui na Suíça, tá? Mas isso aí é tema de outro vídeo. Pessoal, de antemão, obrigado aí pelos likes, tá? Pelos comentários que vocês deixam aí, é muito importante para o canal. Me incentiva e me dá mais ideias aí sobre fazer novos vídeos, mais temas para fazer novos vídeos para vocês, tá? Então isso aí abre um leque aí de opções e também para saber o que vocês querem obter de informações sobre aqui na Suíça, tá? Então obrigado, de antemão já deixe seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações para quando tiver vídeos novos e a gente já vai trocando ideia aí nos comentários, né? Vocês deixando aí, contando a história de vocês, eu acho muito legal o pessoal que está deixando aí contando a história, quem já está aqui na Europa, quem está em outro país, quem está na Suíça, né? Estão deixando os comentários aí, é muito legal, tá? Pessoal, obrigado mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal, queria deixar 7, então, curiosidades, né? Que talvez vocês não sabiam sobre a Suíça, tá? Coisas que não fazem parte do cotidiano do Brasil, tá? Não é tão comum no Brasil e que é um pouco diferente aqui na Suíça. Então, primeira coisa, pessoal, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, tá? Quem já viajou para a Europa já deve ter uma noção, tá? Mas para quem nunca veio para a Europa, que eu acho que a maioria aí dos brasileiros não tiveram oportunidade de vir para a Europa, tá? Talvez vão gostar dessas curiosidades, tá? Que são coisas bem diferentes aí. Primeira coisa, pessoal, coisas do cotidiano, tá? Coisas bem simples. Chuveiro e a torneira de água, né, a parte hidráulica aqui da Suíça. Pessoal, chuveiro, não existe chuveiro elétrico aqui na Suíça, tá, pessoal? Na maior parte das casas, né, apartamentos do Brasil, o chuveiro, o chuveiro elétrico, o chuveiro de tomar banho, é elétrico. Normalmente é costume no Brasil ter chuveiros elétricos, tá? Aqui na Suíça não existe chuveiro elétrico. É, pode até existir um ou outro aí, mas assim, eu nunca vi aqui na Suíça chuveiro elétrico. Inclusive, você vai nas lojas de materiais de construção, não existe chuveiro elétrico para comprar. Normalmente é só o bocal, tá? Do chuveiro, e o que é mais comum ainda é a duchinha, né? Então tem a mangueirinha e tem na verdade não é uma duchinha, é uma duchona. Eles tomam banho, nós tomamos banho através dessa duchona. Então é como se fosse um chuveiro de mão, tá? Que tem um suporte que você pendura na parede para você tomar banho. Se você quiser, você tira o suporte e joga água no corpo, tá? Então, assim, os chuveiros aqui, o aquecimento deles é tudo feito por central de aquecimento, tá? Então, essa central de aquecimento, ela é movida a gás, normalmente movida a gás, algumas são elétricas, mas a maior parte delas, ela é aquecida a gás, tá? Existe um aquecedor central que vai para todo o prédio e existe também alguns aquecedores para cada apartamento. Isso vai depender de prédio para prédio. Normalmente os prédios maiores, tá? Tem aquecedores maiores, são caldeiras bem grandes, tá? E são distribuídos por apartamento ou por cada número de apartamentos, por exemplo, a cada 3 apartamentos, a cada 5 apartamentos e por aí vai, tá? E as torneiras não são diferentes, tá? As torneiras aqui da Suíça, todas elas são aquecidas também, tá? Então, assim, o bacana aqui da Suíça, que é muito uma curiosidade até já embutida dentro dessa, né? Que tá, até saiu um pouquinho da lista aqui. Mas é muito interessante também. Aqui na Suíça é muito difícil você precisar colocar água na geladeira, né? Uma coisa que é muito comum no Brasil, inclusive tem geladeiras no Brasil que tem água, né? As mais caras, né? Saem cubos de gelo, sai água gelada, tudo mais, né? Que tem um dispenser de água lá e você coloca a água e ela gela. Aqui na Suíça não precisa disso para você ter água gelada, tá? Primeiro que na torneira você pode beber a água da torneira normalmente. A água aqui não possui cloro, tá? Não possui aditivos.
E a água ela é calcária, é um pouco calcária. Você percebe em algumas coisas assim, por exemplo, com o chuveiro, às vezes um pouquinho na borda da torneira, que ela fica meio esbranquiçada por causa do calcário. Mas o calcário não faz mal para a saúde e a água é muito pura, aqui é muito limpa. Tá? Então você pode beber diretamente da torneira. Existe água para vender no mercado? Existe, mas assim, não vende igual no Brasil. O Brasil vende muito mais água no supermercado do que aqui. Aqui tem água para beber? Tem, mas é mais para você quando estiver fazendo, sei lá, um esporte, se estiver acampando, alguma coisa assim. É por isso que tem água de garrafa, tá? Mas a maioria das pessoas bebem água da torneira mesmo, tá? E assim, e o bacana da temperatura é justamente isso. Você tem água fervendo se você quiser, e assim, a água esquenta muito. Bom, para quem sabe, né, para quem já foi em algum hotel um pouco melhorzinho, assim, né, digamos assim, de luxo, ou motel, o pessoal costuma falar que é chuveiro de motel. Aqui os chuveiros da Suíça são parecidos com os chuveiros de motel, com um aquecimento central, sai a água direto lá da parede, tá? Sem nenhuma intervenção de chuveiro elétrico e tudo mais. E a água ela sai ou muito fria, mas fria a ponto quase congelante, tá? Se você deixar totalmente abrir e deixar desligado totalmente o aquecimento, ela vai sair congelante, tá? E se você deixar no máximo, ela vai sair fervendo, queima a pele, tá? Então aí você tem um sistema lá que você. Depende, se você morar num prédio mais antigo, você vai ter aqui a quente e a fria. Aí você vai controlando em dois registros, né? E existe aqui os mais modernos, né? As casas mais modernas, os apartamentos mais modernos, tem um que você vira para um lado e vira para o outro. E você vai controlando aí a saída de água mais quente ou mais fria, tá? Então assim, a água da torneira é a mesma coisa, ou ela sai congelante, tá? Você pode optar, ela sai congelando, então, né? O que eu digo assim, temperatura de não congelada, mas é muito fria, então você pode beber água geladinha a hora que você quiser, tá? No verão, no inverno, não importa, não precisa estar no inverno para beber água gelada da torneira. Ou se você precisar de água muito quente, quase fervendo, principalmente para lavar prato, isso é ótimo, porque aí o prato está mais ou menos sujo, aliás, está sujo, você joga a água quente ali, ele sai quase limpos, né? Aí depois você lava na mão, e é muito comum aqui ter lava-louça, tá? Então, por exemplo, eu tenho lava-louça em casa, então é muito mais prático, tá? Então isso aí é uma coisa, né, diferente aí do Brasil. Outra coisa aqui, pessoal, lavanderia. Lavanderia. Então vou explicar o que é lavanderia. É muito comum no Brasil você ter lá um tanque, né, de lavar roupa, que você pode lavar roupa na mão. Você ter uma máquina de lavar, um tanquinho, né? Aqueles tanquinhos que também lavam roupa lá, é mais pra. Pessoal, eu costumo usar mais pra pano de chão, essas coisas. E tem gente que lava roupa mesmo no tanquinho. Aquele que fica só girando, né? E tem a máquina de lavar, que é a mais comum no Brasil, aquela que enche d'água e fica fazendo movimento, vai e volta, né? Bom, aqui, pessoal, é o seguinte. É comum o pessoal ter máquina de lavar em casa? Olha, não é uma coisa extraordinária. Assim, o pessoal tem, tá? Inclusive uma máquina de lavar roupa aqui é muito, muito barato. Tem lava e seca e tem a máquina de lavar e tem a máquina de secar também. Você opta por comprar uma lava e seca ou você comprar uma máquina de lavar e outra de secar, tá? Que o preço da lava e seca normalmente é o preço da máquina de lavar e a máquina de secar. A máquina de lavar e a máquina de secar você vai ocupar meio espaço do seu apartamento, da sua casa, né? Embora seja mais eficiente, tá? Mas a lava e seca também faz a sua função normal aqui. Só que é muito comum, pessoal, em uma grande parte, não sei se a maioria, vamos colocar assim a metade, vai, metade digamos meio a meio, vai. Metade dos prédios, porque a maioria das pessoas aqui vivem em prédios, né, em apartamentos. Então, assim, a metade dessas pessoas, digamos que elas possuem, o prédio possui uma lavanderia comum, que nós chamamos. Porque em muitos apartamentos não é permitido ter a máquina de lavar dentro de casa, por causa de barulho, vazamento, enfim, tá? Não é permitido. Então o prédio ele faz uma lavanderia que nós chamamos de lavanderia comum, ou seja, uma lavanderia compartilhada, que em alguns casos você pode lavar a hora que você quiser, basta estar desocupado, ou tem dias na semana ou horários específicos para você poder utilizar, tá? Uma vez por semana, uma vez a cada 8 dias, 10 dias, por aí vai, tá? Isso vai depender de prédio para prédio. Cada prédio tem
tem a sua norma, vamos dizer assim, tá? E essa lavanderia comum também existem várias formas de você lavar a roupa lá. Algumas são pagas, outras são gratuitas. Normalmente quando você mora mais para o interior, acaba sendo gratuito e tudo mais. E quando você mora num lugar que a cidade é maior e tudo mais, é bem provável que você precise pagar, tá? Na lavanderia. E algumas delas são um cartãozinho que você coloca na máquina de lavar e você põe crédito nesse cartão, como se fosse. Não sei se, bom, para quem é mais antigo vai lembrar dos cartões, antes da ficha telefônica, né, que tinha os orelhões nos telefones públicos, né, do Brasil. Depois as fichas telefônicas tiveram aqueles cartões, né, que você colocava crédito para falar no orelhão lá, no telefone público, né. É mais ou menos aquele esquema, é um cartãozinho que você coloca um crédito e você coloca na máquina de lavar, ele vai debitar aquele crédito conforme o número de lavagens que você vai fazendo. E alguns modelos antigos você coloca moedas. É muito comum aqui você usar moeda na Suíça, tá? Isso é muito comum. Então, você utiliza dessa forma. Muitas lavanderias têm máquina de lavar e máquina de secar, outras só a máquina de lavar, né? Então, isso vai depender dos casos. Mas o apartamento que te autorizar a colocar uma máquina de lavar, sem problema nenhum, você coloca lá e utiliza a sua máquina de lavar. Não precisa compartilhar com ninguém. Mas essa outra forma é muito comum. Eu posso dizer mais ou menos aí que talvez a metade das pessoas utilizam dessa forma, tá? Então não tem problema nenhum. E é uma coisa bem diferente aí do Brasil. Do Brasil eu acho que eu nunca vi esse tipo de coisa. Existem lavanderias também, existem lavanderias para viajantes, tá? Para quem tá de motorhome, existem muitos viajantes aqui na Suíça, tá? Então assim, tem muito motorhome que vem de outros países aqui. E alguns postos de gasolina tem lavanderia. Você vai lá, coloca a moedinha lá e pode lavar a roupa lá e passa um motorhome, vai almoçar em algum lugar, deixa a roupa lavando, depois pega, seca, né? Tudo bonitinho, tá? Aí é muito comum ter máquina de secar aqui, tá? Muito comum porque a maior parte dos apartamentos, e como tem muito mais apartamentos do que casas aqui, então assim, não é comum você colocar, não ter varal exposto, né? Ter uma sacada com varal. Embora o pessoal tenha aqueles varais de chão, né? Tudo mais. Mas não é muito comum, principalmente no inverno. Você não vai colocar roupa no inverno, né? Às vezes está fazendo 0 graus, você vai colocar roupa num varal fora, né? É bem provável que não seque ou até possa até congelar, dependendo do lugar onde você morar. Se for negativo, lógico que vai congelar a roupa lá, tá bom? Outra curiosidade, uma coisa bem interessante aqui na Suíça. Eu falei, né? A água da torneira é calcária, né? Eu já falei da água da torneira, eu até aproveitei aí falar sobre o chuveiro, né? Então a água da torneira é calcária, não faz mal para as roupas, não faz mal para a pele e não faz mal para o consumo, tá, pessoal? Então a água da torneira, mesmo sendo calcária, ela tem um sabor. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas a água é insípida, inodora, tal, não tem sabor e tudo mais. Mas ela tem eu vou falar o gosto, tá? Ela tem um gosto diferente da água do Brasil. Não é a mesma água, tá? A água do Brasil ela tem cloro, então o pH deve ser diferente e tudo mais. O que eu posso dizer, fazer uma comparação? A água aqui da Suíça é como se ela fosse mais doce do que a do Brasil. A do Brasil ela não é tão doce como daqui, tá? E eu falo doce não porque ela tem açúcar, mas e sim a sensação adocicada na boca. Bom, para você saber isso, você só vai saber como é que é a água da Suíça se você for procurar algum mercado aí do Brasil que tenha, por exemplo, aquela garrafinha de Evian. Eu sei que você vai pagar caro numa garrafinha de água Evian, tá? Mas eu acho que é a única forma de você saber como é que é a água aqui na Suíça, tá? Mas a água não faz mal para a pele, não faz mal para o consumo e não faz mal para roupas e qualquer outra coisa que você imaginar, tá? Não tem problema nenhum, a água é muito boa. Inclusive existem torneiras d'água aqui na Suíça, pelas ruas, tá? Existem muitas fontes que ficam jogando água o tempo todo, tá? E você pode pegar sua garrafinha d'água, se estiver passando de bike, de carro e tudo mais, encher lá e beber, consumir tranquilamente, que não vai te fazer mal, tá? E por toda a Suíça tem isso, tá? Outra coisa, então a quarta coisa bem interessante, né, sobre a Suíça e diferente do Brasil, a eletricidade. A energia elétrica aqui na Suíça,
Ela é basicamente 220, tá? 220 volts. Então, para você que está viajando, então já prepara o seu aparelho bivolt, né? O seu equipamento que você estiver trazendo, o seu aparelho elétrico, sei lá, aparelho para barbear, secador de cabelo, enfim, não importa o que, a mulherada trouxe chapinhas, esse tipo de coisa. Embora tenha tudo aqui, tá? Se você for mudar para a Suíça, eu não consigo trazer essas coisas, tá? Porque tem tudo aqui e muitas vezes é muito mais barato do que aí no Brasil, tá? Então deixa para comprar aqui, não vai ficar enchendo o peso na mala, porque aqui tem. E tem bastante, tem muita variedade de marcas, produtos todos são de ótima qualidade, então eu não aconselho ficar trazendo um monte de coisa. Enfim, se você tiver um aparelho, um dispositivo eletrônico, elétrico que você queira trazer, de preferência que seja bivolt, né? Ou 220. Então, eu não tenho certeza se 100% da Suíça é 220, tá? Mas eu acredito que sim, tá? Pelo menos a maioria. Então, cheque na região que você for morar, né? Ou passear para verificar se é 220 ou 110 para não ter problema com seus aparelhos eletrônicos. São por eletrônicos ou elétricos. Então, é bem preferível que você traga o seu aparelho bivolt ou tenha a chavinha lá, a seletora para você modificar, tá? Outra coisa muito interessante aqui na Suíça, tá, pessoal? Então, assim, ó, vou estender um pouquinho o vídeo aqui, tem ainda mais 3 itens aí. Os cachorros e os gatos, cães e gatos aqui na Suíça, pessoal. Os cães e gatos, todos, 100% deles são registrados, tá? Não existe gato de rua e não existe cachorro de rua aqui na Suíça, tá? Independentemente, mas tem gente que vai falar assim, mas lógico, não tem por causa do inverno, porque morre tudo. Não, não é que não tem por causa do inverno, não tem porque são controlados. Não existe. Todo cachorro que você tem aqui na Suíça, você precisa registrar ele, até porque você precisa pagar o imposto dele, tá? Você precisa pagar os impostos do seu cão. Então você tem que pagar o imposto cantonal e o imposto da comune, tá? Que seria da prefeitura da cidade onde você mora. Você paga então que seria o municipal e o cantonal que seria o estadual, tá? Você paga esses impostos dependendo do cantão ou da cidade, você paga a cada 6 meses ou a cada um ano, tá? Eu falo isso porque eu tenho cachorro e eu pago, tá? Então, todos são controlados. Inclusive, se você mudar de cidade, você precisa avisar a comune que você estava se mudando, tá? Se você vai morar em outro cantão, também é a mesma coisa, tá? Então, todos os animais são registrados. Então, os únicos animais que não são registrados são os silvestres e os selvagens. Esses aí não são registrados, mas os domésticos são pássaros, enfim, tá? Tudo que você quiser ter aqui, que for autorizado você ter de animal, você tem que registrar, tá? Então, outra coisa, apesar que é o seguinte, é interessante fazer um adendo aqui. É comum, tá? É muito comum aqui na Suíça você encontrar gatos na rua, tá? Aí você vai falar assim, Fabio, mas você não falou que não existe gato de rua? Tá, mas aquele gato tem dono. Por quê? Porque não é todo mundo que fica trancafiando o gato dentro do apartamento, dentro da casa, tá? Então, a maior parte das pessoas, eu acho que a maior parte das pessoas, deixa o gato sair. O cachorro, você passeia com o cachorro. Né? É comum você ver as pessoas passeando quase o dia todo com o cachorro, tá? Agora o gato, eu já vi inclusive uma pessoa passeando com um gato na coleira. E assim, o cara lá tava apanhando para fazer o gato andar igual um cachorro. Não é meio complicado. Vai ter gente que vai falar assim, mas meu gato passeia. Bom, enfim, eu vi o cara penando para fazer o gato andar igual um cachorro na coleira. Enfim, tá? Então o que acontece? O pessoal deixa a janela aberta, deixa a porta aberta e deixa o gato sair. É comum você ver nas portas, assim, umas casas que tem gatos, casas e apartamentos, principalmente os térreos, lógico, o pessoal faz aquelas portinholas que ficam numa janela ou fica na porta de entrada, uma porta lateral e tudo mais. Faz aquelas portinholas que o gato entra. Fica uma portinha assim, pequenininha, aí o gato passa e, por causa do inverno, aí fecha, né? Pra não ficar entrando vento lá. E ele só empurra com a cabeça e ele sai. Então é muito comum você ver coisas assim aqui, tá? Mas todos são registrados, tá? Não existe animais domésticos na rua. Vamos lá, pessoal. Muita gente já deve saber disso, acho que não é tão novidade assim. As casas na Suíça, casas e apartamentos, as casas, né,
não tem portões, muitas delas não tem portões. Quando eu falo não tem portões, assim, algumas lógico tem portões, tem cercado e tal, mas não tem uma cerca alta, não tem um portão, né, que vai até o teto, sabe, igual o cofre, igual é no Brasil. É o portão que vai até uma cobertura, né? E a janela tem grade e é tudo trancafiado, parece um cofre a casa. Aqui não é assim. Aqui, por exemplo, principalmente as casas no interior, não vou falar interior, porque assim as cidades são pequenas, parece que todas as cidades são interior aqui. Mas nas casas, normalmente tem um terreno em volta, sabe, igual o pessoal fala nos Estados Unidos, tem um jardim em volta, um muro baixinho, um cercadinho baixinho, que normalmente o portão está aberto, não tem cadeado, não tem nada, qualquer pessoa pode pular, pode abrir. Né? O que eu quero dizer é que o acesso à porta da frente da pessoa, a porta da sala da pessoa, assim, qualquer um pode ir lá e bater na porta da pessoa, tá? E nos prédios não são diferentes, tá? Então nos prédios aqui, tanto comerciais como residenciais, muitas vezes a porta do prédio fica aberta, principalmente no verão, o pessoal deixa a porta aberta porque às vezes fica muito calor para entrar ar, tá? Não tem um serviço de portaria, o máximo que vai ter é um porteiro eletrônico lá, para você tocar no apartamento da pessoa quando a porta está trancada, tá? Mas muitos prédios as portas ficam abertas. Acho que mais os prédios nas cidades maiores, que uns ficam, outros não, tá? Não é uma regra, mas a maioria dos prédios a porta fica aberta, tá? Então assim, muro, cerca, câmera de segurança. Só para vocês terem uma ideia, eu vou incluir uma curiosidade muito bacana aqui. Nos elevadores dos prédios aqui na Suíça, não tem câmera de segurança. Não possuem câmera de segurança. Você pode entrar em qualquer elevador aqui, não vai ter uma câmera de segurança lá dentro, tá? Porque eles confiam muito nessa questão de não ter discriminação, não ter crime, não ter nada, tá? Não tem nenhum crime lá dentro. Lógico, tem gente que às vezes acontece você entrar num prédio e ter uma pichação, alguém de repente, sei lá, fumou um baseado lá dentro, pode acontecer alguma coisa nesse sentido? Pode, pessoal, mas assim é muito raro, tá? Então não há necessidade de colocar uma câmera de segurança, então raramente vai ter uma câmera de segurança lá dentro, tá? Eu nunca vi câmera de segurança, eu já entrei em vários prédios aqui, tá? Principalmente quando eu trabalhava de Uber Eats, tá? Eu entrava em vários prédios, tanto prédios bonitos como prédios mais antigos. E nunca vi uma câmera de segurança dentro de um elevador, tá? E assim, lembrando que eu já falei em vídeo isso, a câmera de segurança aqui, aliás, as entregas de comida a domicílio aqui na Suíça, você tem que entregar na porta do apartamento da pessoa. Então, normalmente, você chega na porta, quando tem porteiro eletrônico, você toca no apartamento da pessoa, ela fala para você subir, ela exige que você suba, tá? Para você entregar na porta do apartamento dela, tá? Alguns descem, tá? Mas não são todos. Uma grande parte deles querem que você entregue na porta do apartamento. Em muitos casos você já entra direto, já sobe, já está marcado lá qual é o apartamento e a porta aberta, qual apartamento, qual andar. Você já entra direto, já sobe, já toca a campainha do apartamento da pessoa lá na porta dela, tá? Então vamos lá, sexto, pessoal. Aliás, já foi, né? Eu falei casas sem portões e prédios. E sétimo, uma coisa que é muito curiosa aqui no Suíço. Você raramente, não raramente, mas assim, difícil, você não vê o tempo todo polícia na rua, tá? Polícia ostensiva, por exemplo, o policial andando a pé. Vai ter um policial ou outro, tá? Passando de bicicleta ou passando com a viatura, tá? Mas assim, é muito difícil, você não vê o dia todo, passando o tempo todo, não vê, é difícil você ver. Tem muitos dias que você. Tem época aqui que você fica dias sem ver um policial, tá? Dias. É uma coisa muito curiosa. Lógico que onde tiver crianças, pode ser crianças, né? Quando eu falo crianças, eu falo assim, crianças mesmo, crianças pequenininhas, principalmente em escolas, aí pode ser que tenha um policial que passe de bicicleta, ou a viatura fica se circundando mais ali. E lugares que tenham eventos, tá? Eventos como festas, reuniões, feiras, né? Aí vai ter um ou outro policial, também não vai ter um monte, então, tá? Vai ter um ou outro policial. Que mais? E quando tem lugares que são bem movimentados, por exemplo, tem uma cidadezinha aqui perto, chama Vevé, e tem um mini shopping lá dentro, aliás, lá no centro da cidade, né?
E tem um mini shopping lá. E lá tem McDonald's. E fica muita criançada. Quando eu falo criançada, assim, adolescentes, tá? Ficam muitos adolescentes ali. E ficam muitos jovens também. Quando eu falo jovens, 20 e poucos anos, com os carrões passando ali por causa das menininhas que ficam olhando e tudo mais. Então ali tem um pouco mais de policiamento, tá? É mais comum você ver policiais passando. Até porque tem tráfico de drogas ali perto também, tá? Então existem algumas pessoas que vendem drogas ali, a polícia sabe, põe os caras para correr, mas eles voltam. Então, assim, existe tráfico ali também, então por isso que existem um policiamento maior ali, ostensivo. Existe uma delegacia, inclusive, ali pertinho, tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui na Suíça existe tráfico de drogas, tá? E assim, o pessoal não parece que não resolve. O pessoal sabe e não resolve. Enfim, tá? Não vou julgar, não sei qual é o nível de dificuldade de resolver isso, tá? Não sei qual é o nível de enxugar gelo que eles têm, né? De trabalho de ficar enxugando gelo, de pô, manda os caras embora, depois os caras voltam. E sempre são estrangeiros que vêm aqui para vender drogas. Você olha na cara dos caras, você consegue ver que eles não são daqui, tá? Então, assim, mas é muito difícil você ver policiais, né, o policiamento ostensivo o tempo todo. Que nem, por exemplo, se você for, vou dar um exemplo aqui, né, porque vai ter gente que vai falar assim, ah, mas onde eu moro também não. Então, eu tô falando assim, mesmo em cidades, nas cidades, por exemplo, você vai para São Paulo, você sabe lá que tem um posto da polícia que tem sempre viatura que passa ali. Você sabe que em tal lugar que é um pouquinho mais perigoso, tem sempre viatura que passa ali. Então, assim, existem alguns lugares, em São Paulo, por exemplo, São Paulo capital, que você sabe que tem polícia que passa o tempo todo, num determinado horário. Aqui não, aqui é muito difícil você ficar vendo polícia o tempo todo. Com exceção dessas situações, quando tem evento, por exemplo, Montreux Jazz, aqui tem Montreux, aí tem mais polícia. Em certas épocas tem um pouco mais de policiamento, principalmente na época do verão, porque tem mais estrangeiros aqui. Normalmente os policiais eles acabam controlando, o que a gente chama de controlar, que é fazer blitz. Tá? Eles acabam parando mais os estrangeiros. Eles visualizam lá as placas dos carros que vêm da França, Itália e tudo mais. Eles param esses caras, por quê? Porque vem muita droga de fora, vem muito contrabando, vem muita coisa de fora que eles, né, querem pegar. Ou às vezes é um cara que tá bêbado, alguma coisa nesse sentido, então eles acabam parando mais os estrangeiros e não tanto os suíços. Apesar que eu já fui parado, meu carro sempre teve placa aqui da Suíça e eu já fui parado uma vez só. Não, eu já fui parado duas vezes. Fui parado duas vezes aqui na Suíça, com placa suíça. Enfim. Tá bom, pessoal? Eu queria deixar aí esses